Capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, e maquinam o mal, à luz da alva praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e cobiçam casas, e arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. O vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor. São estas as suas obras. E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente. Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, de sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso. Por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de boza, como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa deles. Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 38. Separação do mundo. É-nos ordenado que quer comamos, quer bebamos ou façamos outra qualquer coisa, façamo-lo para a glória de Deus. Quantos têm sido conscienciosamente movidos por princípios e não por impulso, e obedecido literalmente a este mandamento? Quantos dos jovens discípulos têm feito de Deus sua confiança e sua porção, buscando diligentemente conhecer e fazer sua vontade? Muitos há que são servos de Cristo em nome, mas não em verdade. Onde os princípios religiosos governam, pequeno é o risco de se cometerem grandes erros, pois o egoísmo que sempre cega e engana fica subordinado. O sincero desejo de fazer bem aos outros predomina, de maneira que o próprio eu é esquecido. A posse de firmes princípios religiosos é um inestimável tesouro. É a mais pura, mais elevada e nobre influência que os mortais possam possuir. Os que a possuem têm uma âncora. Todo ato é bem considerado, não seja seu efeito prejudicial a outro, e o desvie de Cristo. A contínua indagação do Espírito é: Senhor, como te servirei melhor e glorificarei teu nome na terra? Como dirigirei minha vida para fazer de teu nome na terra um louvor e induzir outros a te amarem, servirem e honrarem? Permite que eu deseje apenas e escolha a tua vontade. Que as palavras e exemplo de meu Redentor sejam a luz e a força de meu coração. Enquanto o sigo e confio nele, não me deixará perecer. Ele será minha coroa de regozijo. Se confundirmos a sabedoria do homem com a de Deus, somos transviados pela loucura da sabedoria humana. Aí está o grande perigo de muitos, Não possuem experiência por si mesmos, não têm formado o hábito de considerar por si mesmos com oração, com juízo despreconcebido, imparcial, questões e assuntos novos para eles, os quais podem sempre surgir. Esperam para ver o que outros pensam. Se estes discordam, é quanto basta para fazê-los convencer-se de que o assunto em consideração não é de nenhum valor.
Conquanto seja grande essa classe, isto não altera o fato de eles serem inexperientes e fracos de mente, em consequência de cederem longamente ao inimigo, e serão sempre tão débeis como criancinhas, andando segundo a luz dos outros, vivendo de sua experiência religiosa, sentindo como os outros sentem e agindo como os outros agem. Procedem como se não tivessem individualidade. Sua identidade é absorvida em outras, são meras sombras daqueles que eles julgam andarem mais ou menos direito. A menos que estes se apercebam de seu caráter vacilante e o corrijam, perderão todos a vida eterna, serão incapazes de resistir aos perigos dos últimos dias. Não têm fibra para resistir ao diabo, pois não sabem quem é ele. É preciso que esteja alguém ao seu lado para adverti-lo se é um inimigo ou um amigo que se aproxima. Não são espirituais, portanto não discernem as coisas espirituais. Não são sábios nas coisas que se relacionam com o reino de Deus. Nem jovem, nem velho é excusável em confiar a outro ou ter por ele uma experiência religiosa. Disse o anjo: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17, verso 5. É necessário na vida e na luta cristãs uma nobre confiança em si mesmo. Pedir com fé. Homens, mulheres e jovens, Deus requer que possuais valor moral, firmeza de propósito, fortaleza e perseverança, mentes que não podem aceitar as afirmações de outros, mas que pesquisam por si mesmas antes de receber ou rejeitar, que estudam e pesam as provas e levam-nas ao Senhor em oração. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Agora, a condição: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, de 5 a 7. Esta petição de sabedoria não deve ser uma oração sem sentido, que desaparece da mente apenas concluída. É uma prece que exprime o forte, sincero desejo do coração, partido da consciência de falta de sabedoria para determinar a vontade de Deus. Uma vez feita a oração, caso a resposta não venha imediatamente, não vos canseis de esperar, nem fiqueis instáveis. Não vacileis, apegai-vos à promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Qual a viúva importuna, insisti em vosso caso, ficando firme em vosso desígnio. É o objeto de grande importância e consequência para vós? Certamente o é. Então não vacileis, pois talvez vossa fé seja provada. Se o que desejais é de valor, merece um vigoroso e diligente esforço. Tendes a promessa: vigiai e orai. Sede firmes e a oração será atendida, pois não foi Deus que o prometeu? Se vos custa alguma coisa o alcançá-la, a vez de prezá-la mais uma vez obtida. É-vos dito positivamente que, se duvidardes, não precisais pensar em receber qualquer coisa do Senhor. Uma advertência é aí dada para não se cansar, mas firmemente descansar na promessa. Se pedes, ele vos dará liberalmente e o não lança em rosto. Aí está onde muitos cometem um erro. Vacilam em seu desígnio e sua fé desfalece. Eis a razão por que não recebem nada do Senhor, nossa fonte de força. Ninguém precisa de andar em trevas tropeçando pelo caminho como um cego, pois o Senhor tem providenciado luz, caso eles a aceitem segundo a maneira por ele designada, não procurando o seu próprio caminho. Ele exige de todos diligente cumprimento dos deveres de cada dia. Isto é especialmente exigido de todos os que se acham empenhados na solene e importante obra no escritório de publicações, tanto daqueles sobre quem repousam as mais pesadas responsabilidades da obra, como dos que têm as menores. Isto se pode fazer olhando a Deus em busca de capacidade para habilitar a cumprir fielmente
O que é direito aos olhos do céu, fazendo todas as coisas como quem é regido por motivos abnegados, como se os olhos de Deus fossem visíveis a todos olhando e investigando os atos de todos. A mancha do egoísmo. O pecado com que mais se condescende, que nos separa de Deus e produz tantas contagiosas perturbações espirituais, é o egoísmo. Não pode haver retribuição ao Senhor a não ser por meio da abnegação. Não podemos fazer coisa alguma de nós mesmos, mas mediante a força que Deus nos comunica, podemos viver para fazer bem aos outros, esquivando-nos assim ao mal do egoísmo. Não necessitamos de ir para terras pagãs para manifestar nosso desejo de consagrar a Deus tudo em uma vida útil, abnegada. Devemos fazer isto no círculo familiar, na igreja, entre aqueles com quem convivemos e com quem temos negócios. Justamente nas ocupações comuns da vida é que nos cumpre negar-nos a nós mesmos e manter o eu em sujeição. Paulo podia dizer: cada dia morro. 1 Coríntios 15, 31. É um morrer diário para o próprio eu nos pequeninos tratos da vida que nos torna vencedores. Devemos esquecer o próprio eu no desejo de fazer bem aos outros. Há por parte de muitos decidida falta de amor para com os outros. Em vez de cumprirem fielmente seu dever, buscam, de preferência, o próprio prazer. Deus prescreve positivamente a todos os seus seguidores o dever de beneficiar os outros com sua influência e seus meios e buscarem dele aquela sabedoria que os habilite a fazerem tudo ao seu alcance para elevarem os pensamentos e afeições dos que lhes chegam ao alcance da influência. No fazer bem aos outros experimentarão uma doce satisfação, uma paz interior que lhes será suficiente recompensa. Quando impelidos por elevado e nobre desejo de fazer o bem aos outros, encontrarão verdadeira felicidade num fiel desempenho dos múltiplos deveres da vida. Isso trará mais que uma recompensa terrestre, pois todo cumprimento fiel, abnegado do dever, é notado pelos anjos e se destaca no registro da vida. No céu ninguém pensará em si mesmo nem buscará o próprio prazer, mas todos, movidos por puro e genuíno amor, buscarão a felicidade dos seres celestes que os rodeiam. Caso desejemos fruir a sociedade celeste na terra renovada, precisamos ser aqui regidos por princípios celestes. Todo ato de nossa vida afeta outros para bem ou para mal. Nossa influência tende para elevar ou para rebaixar. Ela é experimentada, posta em prática e, em maior ou menor escala, reproduzida por outros. Caso, por nosso bom exemplo, ajudemos outros no desenvolvimento de bons princípios, damos-lhes poder para fazer o bem. Por sua vez, eles exercem a mesma influência benéfica sobre outros, e assim centenas e milhares são afetados por nossa inconsciente influência. Se por nossos atos fortalecemos ou impelimos à atividade as faculdades más dos que nos rodeiam, partilhamos de seu pecado e teremos de dar contas pelo bem que lhes poderíamos ter feito e não fizemos, porque não tornamos Deus a nossa força, nosso guia e conselheiro. Tradução do Testemunho, do dia 10 de outubro de 2017. Falsos profetas na Israel moderna. Amados, 10 de outubro de 2017, às 6h45 da manhã, veio a mim a palavra de Deus e me disse: ai daqueles que distorcem a verdade para sentirem-se tranquilos, porque só receberão escárnios. Bendito é aquele que confia em mim. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Logo Israel vai chorar, pois confiou em seus adivinhadores e falsos profetas que prenunciavam o bem, quando eu, o Eterno, declarava o mal. Porque duvidais das minhas palavras e tem meus ditos como especulação?
Ai de ti que coloca seus sentimentos acima de um escrito está, e depois clama por proteção que não terás. Porque você usurpou com teus razoamentos meus mandamentos, e não divulgou o que foi ensinado. Oh, isso virá sobre ti, e você não escapará, porque até as crianças reconhecem o verão. De que vale, continuou dizendo, explicações e evidências, se o seu raciocínio é a única coisa que conta? Ai de ti, a voz continuou dizendo, porque em um momento será apenas o seu lamento. E quem vai consolá-lo? Rejeitastes os profetas, e nem mesmo a minha própria voz você quer ouvir. Você só ouvirá pessimistas que diziam paz e paz quando eu falei sobre guerra. Mas como você não se arrependeu, continuou dizendo, mesmo assim o espírito de erro virá sobre ti e não saberás nem quando nasceste, porque você rejeitou o Santo de Israel e assim o Santo de Israel rejeitou você. Não há entendimento em Israel, seguia dizendo, porque eles me rejeitaram e não quiseram meus conselhos. E agora, quem os guiará? Abençoado é aquele que confia em mim e me faz seu conselho e meu comando, sua regra de ação. Eis que fogo, enxofre, fumaça e pestilência estão à espreita, porque a minha mão está levantada, porque eles ignoram as minhas palavras e então por mim clamam? Ele fez uma pausa e disse: haverá um Salvador em Sodoma e Gomorra que será capaz de se libertar? A Assíria virá sobre você e o Egito irá escravizá-lo, porque você rejeitou o conselho e pisoteaste o direito. Babilônia reinará e acreditará que nada acontecerá a ela, e seus súditos a louvam. Ai dos navios de Quitim, ai de Adme e Zeboim, ai dos que te seguem sem saber para onde estão indo, porque a destruição seguirá. Então novamente fez uma pausa e continuou dizendo: ai de ti, Jerusalém, que te congregas com Babilônia. Está junto com ela para se sentir aceita. Não tenho sido um bom marido que você deve ir atrás de amantes? Se mesmo quando o fogo cair do céu diante de seus olhos, não me buscares, porque teus deleites amastes mais que a retidão e seu poder mais do que a verdade. Ai daqueles que trabalham em você por um preço e vendem sua liberdade por um preço. Acaso não poderei arrematar em uma hora contra eles? E o que eles têm, de quem será? Perguntava. Eu vivo, diz o Eterno, que o juízo traz juízo e castigo traz castigo. Virão sobre você. Você não escapará, porque não foste guardião nem vigia da minha verdade. Sai dela, povo meu, vá para os seus aposentos, feche suas portas enquanto a indignação passa, porque Jerusalém será desolada e seus seguidores de preço e suborno serão varridos, porque para isso há um prazo. Porque eles rejeitaram o conselho e se apartaram da retidão e espezinharam a causa e a verdade, não buscaram o Santo de Israel. Continuou dizendo: eu declarei destruição, medo e tormento sobre ti, e sua glória para quem será? Perguntava. Você sujou a minha verdade, decretou mal para os retos e se alegrou com os ímpios. Você se tornou o antro de todos os pássaros abomináveis. Então você os rejeitou e desejou. Eu te preservei com minha verdade pura e santa, mas você não queria, e agora seu disfarce está caído e seu mal será abertamente conhecido, porque você diz ser o guardião dos meus mandamentos, mas os pisoteia. Ai de ti, vivo eu, disse o Eterno, porque não vai mais sofrer, não mais protestará por mim, porque seus protestos foram comprados por um preço, e você rejeitou o Santo de Israel, e você se tornou novamente a irmã mimada de uma prostituta.
ela vai te proteger? Ela não vai zombar de você? Perguntava: acaso será para eles a menina dos seus olhos como você tem sido para mim? Eu vivo, diz o Eterno, eles farão desapropriação, e quando virar as costas para aquele que guiou e sustentou você, o Santo de Israel, eu não serei mais seu guia. Somente serão cegos guiando cegos, e saberás que eu sou um Deus zeloso, que visita o mal e abomino a iniquidade. O teu aliado te louvará e te magnificará, e num momento, mas de repente cairá, e não há ninguém para te ajudar, porque você pisoteou justos e detiveste a verdade e não andou em integridade. Todo mundo vai ver você e eles vão comemorar por você, pensando que a união é cumprida. Mas logo você verá que há um punhado que me segue e vive escondido em mim. Vocês se unirão às leis opressivas e tentarão subjugá-lo e destruí-lo, mas não perceberão que minha mão os protege e vivem sob a sombra do Altíssimo. Ai de ti, pois coisa grande é cair sobre a mão do Altíssimo. Eles subirão primeiro com a minha proteção, mas quando tocarem você, quem irá protegê-lo? Eu te dei o meu sábado como um sinal, e o que você fez com ele? Não há em você quem ensine lei e justiça que não tenha sido pisoteado. Esta é a sua hora, sua recompensa espera por você. Meu povo real não está em ti, pois minha orientação os leva para longe de ti por causa de suas abominações. Descartaste a profecia e torceste o direito, e você não carrega meu nome. Como você pensou em ser minha amada sob tal traição? Vivo eu, diz o Eterno, tudo está escrito para a sua destruição. Então, amados, ele fez outra pausa e disse: meu povo, impotente e perseguido, hoje eu te pego nos meus aposentos e recebo-te e apoio-te com a destra da minha justiça. E embora sejam muito poucos, junto comigo serás forte. Depois da escassez, estarás por um momento, e ao final meu espírito repousará em você plenamente. E você deixará seus aposentos que eu te levei, e serás um arauto de fé e verdade. A grande prostituta e suas seguidoras te verá, e ela verá que minha verdade foi tirada e foi torcida e foi descartada. E depois de ter medo, ela vai te odiar e vai tentar te segurar, mas não vai prevalecer. Porque em mim é hora de acender com grande luz, luz final para este mundo de trevas. Muitos virão, serão resgatados. Quanto maior a contagem, a luz será ocultada por mim. E seus perseguidores não escaparão da minha mão. Por 7 vezes eu vou machucá-los, e em sua agonia eles vão procurar uma solução. Ainda mais, para isso existe um prazo. Mas, quando desejarem atacar o sangue contra ti, começarem sua caçada, eu levantarei do meu lugar, e o que eu falei virá sobre eles. E não haverá escapatória, e minha mão e todos saberão que eu sou Deus, e não há ninguém como eu. Mas os meus verdadeiros filhos estão escondidos debaixo das minhas asas, e eles verão o seu tormento longe, mas eles não perecerão, porque a sua comida e água estarão seguros. Acaso não estipulei isso para os meus servos, os profetas, disse o Eterno? Acaso eu esqueci? Eu sou o Alfa e o Ômega, continuou dizendo, o começo e o fim, minha palavra será cumprida conforme estipulado. Avança, povo meu. Não pare, dizia, porque seu adversário, o diabo, trama contra você para destruí-lo. Entre em seus quartos. Meus castigos com misericórdia estão em toda parte, e mesmo assim os ímpios não se arrependem.
Eles correm por suas vidas daqui para lá, mas não prevalecerão. Mas vocês, meu povo, mantenham a calma, porque eu serei o seu sustentador no meio disso. Confiem em mim e avancem pela fé e não por vista, e serão recompensados por sua fé. Não se preocupem, continuou dizendo, nem se desampares, nem se desespere, pois está esculpido na palma das minhas mãos. E embora a tempestade enfureça, minhas asas vão te aguardar. Acaso te falto? E o mesmo respondeu, de jeito nenhum. Então continuou dizendo, eu vivo, diz o Eterno, que meus olhos estão sobre aqueles que me procuram e me obedecem, e a minha paz estará com eles. Eis que eu revelei o que acontecerá rapidamente, porque o prazo está prestes a ser cumprido. Leve essa mensagem, me disse, não se detenhas, pois os sábios compreenderão e todos aqueles que estão escritos no livro da vida saberão o que eu estou dizendo. Meus escolhidos eu os pegarei, e eles não serão mais dispersos, porque eles ainda me seguiram na tribulação e guardaram os meus mandamentos, pelos quais aumentarei a sua fé. Bendito é aquele que confia em mim e guarda todas essas coisas, porque a sua redenção está próxima. A lei é o testemunho. Se não disserem isso, é porque não amanheceram. Avança, diga-lhes que se apressem a localizar-se, que não esqueçam as minhas instruções. Sigam as instruções. Pequena casa, repetia para mim, terra onde possam semear, água própria, um rio, manancial, um poço que tenha água. Busque-me, você viverá, dizia, descarte-me e morrereis. É hora de clamar pela total unção do Espírito Santo, porque se você não receber isso, você não será capaz de suportar a grande tempestade que está vindo. Então, tendo dito isto, em que outra coisa estareis ocupado? Ele disse. Buscai minha aprovação com temor e tremor, para que nessa hora possam viver. Ponha de lado o desejo do mundo e busque a sua salvação, porque não há em mim mudança e a obra final já está avançada. Temer e não pecar, meditar em suas camas e calar-se e confiar em Jeová. Eu estou à porta e bato. Todo mundo cuja alma é reta vai ouvir minha voz e vai atender. Esteja atento, ele disse para mim, e apresse-se, porque tudo isso acontecerá, mas minha palavra não passará. Corra e diga essas palavras, para que meu desejo nelas seja cumprido. Então ele terminou com essas palavras: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que o Senhor os abençoe. Amados, 20 de outubro de 2018. Em sonho, o Senhor me mostrou uma tela enorme, onde anjos vinham jogar cestas. E então eu via que eles estavam coletando pessoas por todo o mundo. Então esses anjos, eu os via em diferentes campos. Estavam cortando algo parecido a uma erva alta. Todas tinham uma espiga. Me disse meu acompanhante: observa. Vi muitos anjos semeando naquele grande campo. Enquanto uns chegavam, outros carregavam e outros saíam com o carregamento. Então eu fiquei observando isso, quando de pronto vi os que saíam com o carregamento para o lugar onde se estendiam essa grande tela. Esta tinham buracos bem finos e era bem resistente. Os via deixando o carregamento ali e se retirarem. Ao eles se retirarem,
via como outros anjos prontamente passavam em cima da tela, e debaixo dela saíam umas sementes que outros anjos coletavam e levavam a um grande funil. Então, as que permaneceram na tela, via que era algo assim como sem peso, leve, pois o vento soprava e este saía rapidamente voando da tela. Então, eu olhei para isso, quando meu acompanhante disse: "Observa." Então, vi os anjos que trabalhavam arduamente neste funil. Todos trabalhavam ali com grande habilidade e tremenda prontidão. Eles jogaram os grãos deixados na tela, mas este funil tinha no seu final algumas facas finas, que só alguns grãos saíam inteiros e a maioria saía em pó. Eu assistia, perguntei o que isso significava porque eu não entendia. Então, meu acompanhante respondeu: "Vê e entende." Então vi a peneira enorme que recebe dos anjos colheitadores o produto obtido do campo. Há separado o útil do inutilizável, ele me disse. Então isso, aparentemente útil, é jogado no funil. É aí que a utilidade é realmente denotada e o inutilizável é pulverizado. Observe, ele me disse. Então eu olhei e vi 2 anjos prontos e muito habilidosos em seu trabalho, que pegaram os grãos inteiros, os que serviam, e com rigoroso cuidado os colocaram em sacos brancos resplandecentes e os levavam para enormes portas e lá os deixaram. Vi por cima da porta um escrito: Celeiro Celestial. Então eu estava prestes a perguntar, quando meu acompanhante me disse: "O trabalho de separar o joio do trigo está quase pronto." Muitos acreditaram em homens que dizem que isso não começou. Mas hoje eu testifico isso. Palha e trigo não pode permanecer junto, porque quando os problemas chegam, esta voa com o vento da tempestade, enquanto o grão permanece. Ainda mais a esse grão é necessário que passe pelo crisol da grande tempestade, e somente o forte, o resistente, sairá ileso para serem reunidos e levados ao celeiro celestial. Este é o nosso trabalho neste momento. Então eu perguntei: em que passo eles estão? Ele respondeu: estamos no final do trabalho da peneira, coletando os grãos que caem. Eles logo entrarão no funil e qualquer aparência será descoberta. Aí despertei e meditei sobre essas coisas quando me disseram Malaquias 4. Então eu fiquei lá, amados, meditando sobre essas coisas e espero que cada um de nós também medite, porque o Senhor está muito interessado, queridos irmãos, na medida em que sabemos em que tempo estamos vivendo, para que possamos ver a urgência de que necessitamos profundamente dele para sermos salvos, se realmente queremos ser salvos. Que o Senhor os abençoe. Amados, 28 de setembro de 2019, me foi dito que somente a verdade é o que deve sair dos nossos lábios. Que vossas pregações, discursos ou ensinos sejam todas a expressão máxima da luz e da verdade. Assim, o poder do Espírito Santo, a comitiva dos anjos excelsos, a presença do Filho e do Pai assistirão nossas reuniões, e assim a verdadeira semente ficará implantada nos corações. Foi-me dito que não devemos mais gastar nosso tempo em críticas
e em nenhuma outra coisa que interfira em vosso dever. O caminho é mais estreito agora e continuará estreitando, pois veremos a muitos queridos e conhecidos ficarem para trás. Se amamos nossa salvação, não devemos vacilar. Estamos agora na prova de Adão, quando Eva caiu. Ele, por amor a ela, com toda a consciência, consentiu em ter a mesma sorte. E esta tem sido a história mais horrível e cruel que o universo já experimentou. Se Adão houvesse se mantido fiel, a história havia sido muito diferente. Peçam discernimento do alto e busquem ao Senhor vosso Deus de todo o coração, e vosso entendimento será aberto. Assim poderão ser livres da grande aflição. Procure tudo o que é nobre, tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, nisto pensai. Foi-me deixado saber que quanto mais nos aproximamos da norma divina, mais ataques teremos e mais sozinhos ficaremos, acusados por familiares e amigos de fanáticos, enlouquecidos e desprezados ainda pelos próprios filhos. Seu norte deve sempre olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi-me dito que cada família é um empréstimo, um para o outro, para assim evitar o egoísmo humano, mas a salvação é individual. Procurem dar o toque certeiro com a voz e exemplo e encaminhar seu caminho para a vereda antiga. Ninguém poderá ver o Senhor sem santidade. Sofrimento extremo virá nessa hora, me foi dito, porque decisões de grande altura estão sendo tomadas. Alguns preparam suas vidas para o lado da rebeldia e da tirania, e outros escolhem o caminho do sofrimento e penúrias. Se o teu olho te leva a cair, arranca-o. Se tua mão te faz cair, corte-a. Assim meu povo que busca a minha face deveria ser. Deus não pode ser zombado. Eu não vim para trazer paz, mas sim espada, porque aquele que foi amamentado no peito materno buscará a destruição da que o amamentou, e aquele que comeu da mão paterna lhe odiará. Busquem ser fortaleza em mim. Não desvie seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, porque grande aflição os anuncio hoje. O ilegítimo se volta para o legítimo, e no íntimo do lar a contenda será demais, porque cada lado escolherá seu lugar. O esposo odiará a esposa e a esposa odiará o esposo, porque a boca fala do que está cheio o coração. A traição e a decepção partirá o coração de muitos, mas a lealdade e a vida no coração de outros. Como poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Ainda que o seu amor seja grande e aumente, ainda mais aumentará nele o receio e o desprezo. Assim conhecerão quem entroniza seus corações. Não há verdadeiro amor sem obediência, porque pelos seus frutos os conhecereis. Porque todo aquele que me imitar será odiado, e qualquer que exponha minhas palavras, sua vida será vendida por preço. Mas se com a árvore verde fizeram todas essas coisas, o que será com os galhos secos? O amor dos filhos pelos pais os salvará? E respondeu não. O amor dos pais pelos filhos os levarão à salvação? Disse não de nenhuma maneira. Poderá os cônjuges entre si se salvarem? Poderá o homem salvar suas congregações? Respondeu jamais. Ai do homem que confia no homem. Que cada um levante sua cabeça e veja que sua redenção se aproxima. Somente a lealdade à lei e aos testemunhos será a vossa salvaguarda. Busquem meus ditos, minhas leis e meus estatutos. Busquem a mim enquanto estou próximo, porque chegarão dias em que me buscarão e não me encontrarão. Me chamarão e não irei, porque o tempo terminou. Ao buscar fazer o bem te desprezarão.
Resguarde o seu coração em mim, o guarde em mim, e assim achareis descanso para a vossa alma. Não remova de vocês a pedra angular, porque perecerão. A luta dentro do ambiente familiar é a mais triste. É a mesma que foi vivida no céu com Lúcifer, mas a norma não foi rebaixada, porque ela não pode ser rebaixada, e se experimentará a paz. Lutou Miguel e seus anjos com Lúcifer e seus anjos, e estes não prevaleceram e foram expulsos do céu. Se lembrem de Caim e Abel. Caim matou Abel, e Caim foi expulso do ambiente familiar, para que a harmonia prevalecesse. O amor lança fora o temor, e o mal não é feliz ao lado do amor, nem o amor ao lado do mal. Como, pois, lutam para mantê-los juntos? Estes são amantes de si mesmos, mais do que a Deus, e não terão parte no reino vindouro. Coloquem suas forças no que se aproveita, recupere o ânimo, porque certamente lhes digo que não haverá ninguém sem família na terra renovada, porque construirão e plantarão vinhas e comerão delas, e a paz, a justiça, o amor e a verdade será para sempre e sempre. O inimigo rouba e destrói, mas eu vim para trazer vida e paz. Mas enquanto estiverem neste mundo, tereis aflição, mas confiem, porque eu venci o mundo. Conforte o vosso coração nisso, porque eu venho logo. Retenha o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor, que compartilho com cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe. – 26 de maio de 2020. Em sonhos, foi-me mostrado uma planície e pessoas que preparavam macas rústicas. Eu vi quantas pessoas prepararam essas macas e eu perguntei, por que isso? Foi-me dito, observe. Eu olhei e vi como essas pessoas terminaram as macas e colocaram uma pessoa nela. Alguns colocaram pai, mãe, filho, filha, amigo, amiga ou alguém que amava para poder carregá-los. Eu os vi começar seu caminho. O fim era atravessar a planície e eles começaram a subir um caminho para a montanha. Vi que atravessar a planície era praticamente fácil, mas ao começar a subir, vi o grande esforço que faziam aqueles que arrastavam essas macas. Enquanto eles estavam fazendo esse grande esforço, foi-me dito, observe aqueles que estão nas macas. Eu observei e vi que iam muito calmos e relaxados. Alguns liam livros, outros iam com seus celulares, outros comiam, enfim, estavam tranquilamente despreocupados. Eu perguntei, eles podem andar? Ele respondeu, sim. E eu disse, por que não descem das macas? Foi-me dito, diga-lhes para fazê-lo. Então eu fiz. Fui até eles, os que carregavam as macas, e lhes disse, não arrastem mais essas macas com essas pessoas. Estão deixando sua vitalidade aqui, quando nem se importam com seu esforço. Eles podem andar e se revezar com você, mas só se preocupam em ir confortáveis e despreocupados, enquanto vocês fazem o trabalho pesado. Eles não são dignos de serem levados. Depois disso, alguns dos que estavam arrastando as macas olharam para mim e com mais força seguiram arrastando as macas. Outros discutiram com o que estavam carregando na maca para que parassem de viver do esforço alheio. E 2 deles soltaram de imediato as macas. Vi que aqueles que continuavam com as macas nas costas, arrastando a pessoa sobre ela, não passou muito tempo quando estas entraram em colapso e caíram no chão em agonia.
Quando isso aconteceu, aqueles que estavam sendo carregados nas macas se levantaram e correram montanha abaixo, fugindo do dever de ajudar quem o estava carregando e que agora estava agonizando. Depois disso, vi que estavam discutindo quem carregava a maca com quem estava na maca. Vi que quem estava carregando a maca estava pedindo para que quem estava na maca o ajudasse, mas esse, o que estava na maca, se levantou e disse: Como ousa me passar esse trabalho? Estou aqui por seus pedidos, mas nem pense em passar trabalho. Dizendo isso, vi que aqueles que iam em macas e discutiam começaram seu caminho montanha abaixo. Então, olhei para aqueles que haviam soltado as macas. Lhes ouvi dizer para aqueles que estavam sendo carregados nas macas: Até aqui o carregamos. Agora vocês vão por sua conta. Os que estavam na maca responderam: Como? Não podemos. Ao que eles responderam: Se não aprenderam no caminho que os levamos, lamentamos, mas não desobedeceremos às ordens de Deus. Não os levaremos mais. Vi então que aqueles que carregavam essas duas macas seguiram adiante seu caminho, e anjos foram comissionados para ajudá-los na subida à montanha, e eu os vi felizes. Os dois que ficaram disse: Vamos atrás deles. Eles se levantaram e eu os vi subir uma seção. Mas logo o calor e o cansaço os fizeram voltar, e eles correram montanha abaixo, e não os vi mais. Logo vi um grupo de 10 pessoas que subiam conversando alegremente, ajudando uns aos outros. Eles compartilhavam o pão que carregavam, um jarro de água, e assim subiam tranquilos e seguiam seu caminho para a montanha. Quando eles passaram na minha frente, eu os observei. Seus rostos refletiam paz, tranquilidade, esperança e amor. Iam no caminho, desfrutando dos belos ensinamentos da palavra de Deus e se regozijavam neles. Estes levantaram as normas em suas vidas e não se permitiram abaixar. Eles correram para o objetivo de alcançá-la, e anjos foram comissionados para ajudá-los em sua árdua jornada. Foi maravilhoso ver aquela cena. Foi ver um pedaço do céu aqui na terra. Logo, um arco-íris cercou aquela montanha e uma luz muito brilhante caiu sobre ela. A luz era tão resplandecente que quase não vi a montanha. Lá a cena mudou e fui levada para uma cidade. Eu vi o caos nela. As pessoas percorriam as ruas à procura de comida e algo de necessidade imediata, mas não foi encontrado. Eu os vi com rostos horrorizados enquanto caminhavam por aquela cidade em ruínas. Encontrei alguns que eu tinha visto descer as montanhas. Eles estavam deitados em um canto, pedindo ajuda, que nunca veio. A cena mudou novamente. Fui levada para um lugar onde vi um homem que estava pregando para outros. Na iminência da pregação, eu também o vi terminar o tema e eu o vi ir para casa. Então foi-me dito: entre nessa casa, você deve ser uma testemunha. Entrei, vi o homem seduzindo meninas e mulheres jovens. Eu vi que se alguma se recusava, este a tomava pela força. Elas choravam e estavam assustadas. Vi Bíblias atiradas no chão na luta e sangue em algumas partes do chão e móveis daquela casa. Falei com o homem e disse: deixe-as, não as machuque. Você não é cristão? Ele olhou para mim e me pegou pelo braço e usou de violência para me silenciar. Eu disse às mulheres que estavam lá: saiam, saiam agora que podem. Mas elas riram e me disseram: você não sabe que quem entra aqui não sai sem ser sua mulher? Eu não podia escutar o que seus lábios estavam dizendo e sua conformidade em ficar lá. Olhei nos olhos do homem e disse: Senhor, proteja-me. Imediatamente, tudo mudou.
e eu estava do lado de fora da casa, e meus olhos se abriram. E vi que aquela casa estava cercada por seres malignos. Estes eram muitos e protegiam tudo que era abominável. E exclamei: Senhor, me tire daqui, por favor. Fui retirada por seu amor e misericórdia daquele lugar. Depois, fui suspensa no ar. Vi muitas cidades que me levaram a observar. Foi terrível. O que eu vi? Seres malignos em todas as partes dela. Eu os vi andando atrás de pessoas, dentro de pessoas, unidas com elas, nas ruas de todas aquelas cidades, nos prédios, nas casas. E eu disse: ó Senhor, eles já invadiram tudo. Ele respondeu: assim é. E quem permanecer conscientemente nela será sua presa. Era horrível, amados, ver todas essas malignidades e ver que as pessoas que estavam lá se sentiam tranquilas, sem saber que tanta malignidade os cercavam. E eu disse: Senhor, com isso não há escapatória. O que devemos fazer? Ele respondeu: anda, não temas. Agora é a sua hora, e esta será muito curta. A escuridão reinará um pouco antes que a luz venha, e então tudo terminará para sempre. Agora é hora de terminar, de preparar aqueles que trarão a luz para eles. Vá ver os teus e diga-lhes assim: que cada um vigie por sua alma, se coloque em contas com Deus, que não se desviem nem à direita nem à esquerda. Muito em breve, o povo real do Eterno, aquele que vive para sempre, brilhará em todo o seu esplendor no mundo. E muitos se juntarão às fileiras da salvação. Esforçai-vos para fazer parte deles. Não façam nada que não seja aprovado por Deus e vocês alcançarão. Estes não brilharão por sua própria luz, mas o poder do alto estará sobre eles. E nenhuma hoste maligna será capaz de detê-los. Esforça-te e seja corajoso. Aí despertei, queridos irmãos, rogando ao Senhor para que assim seja, para que aproveitemos este tempo de preparação com Deus, juntamente com Deus, que seja Ele quem nos instrui, porque Ele quer instruir seu povo. Bebamos da fonte pura, da água viva proveniente de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos. (27 de maio de 2021) A palavra do Senhor veio a mim dizendo: muitos falam sobre o que não sabem, e quando tudo for revelado, alguns ficarão amargamente decepcionados, e outros surpreendidos com as evidências. Quem pensa que é um juiz de seus irmãos, vá à antessala do Altíssimo e preste contas a ele. E peça-lhe que lhe mostre sua vida à luz de seu poder, para que assim como Enoque, Moisés, Elias, Abraão e João Batista, possa ser investido de santidade e poder para ser vitorioso em mim. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.